Seja muito bem-vindo a esse canal lindo, maravilhoso. Meu nome é Eric de Lima, sou chefe de cozinha há 10 anos. Foram 10 anos como cozinheiro, mais 10 anos agora como chefe. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho de uma tática muito legal que um grande amigo meu me ensinou. Na época eu era subchefe, ele era o chefe. E aí ele falou assim, quando você não tiver conseguindo encaixar, né, uma ideia sua num cardápio, quando você não sabe muito bem o que você pode fazer para dar uma mudada, né, na sua situação atual, é você criar um concurso. Mas que porcaria é essa de concurso? É, é muito simples, tá? Você vai chegar nos seus cozinheiros e você, como cozinheiro, você pode até, né, para querer mostrar suas ideias para o chefe, você pode também sugerir isso. Então, essa dica não se limita somente para aqueles que são chefes, mas para aqueles que são cozinheiros e querem mostrar um pouco do potencial. E é isso, vamos fazer um concurso. E eu falei, que? Como assim? E aí ele falou, é assim, a gente faz um concurso e o melhor prato vence, mas vence de que jeito? O melhor prato entra no cardápio. E, cara, foi muito legal ver isso, de verdade. É uma maneira de você trazer toda a criatividade da equipe. É um desafio que toca no ego, que toca no coração do cozinheiro. E eu acredito que vale muito a pena você tentar fazer isso. Pega uma época que seja mais de baixa, assim, dentro da estrutura que você tá, né? Aqui, por exemplo, para a gente fazer isso, a gente faria entre os meses de janeiro e fevereiro, que são bem baixa ocupação aqui do hotel. Mas tente encaixar isso na sua realidade, tá? Vale muito a pena. Então, é importante falar que motivar a equipe não é só sobre dar ordens, sobre pegar no pé ou sobre, sei lá, massagear, né, o ego ali da pessoa e dizer o quanto ela é legal, o quanto ela é boa ou importante para a cozinha, né? É, os líderes que cobram muito acabam desgastando a equipe, né? E você como líder, é, você tem tanta pressão, né? A pressão diária dos clientes, dos sócios, das suas chefias, enfim, das pessoas que estão acima de você ou, né, o próprio cliente, como eu disse. É... Às vezes é muita coisa, né? E você às vezes não tem tempo para treinar, para testar receita e tudo mais. Então, essa é uma tática muito legal. Coloca uma data limite, onde cada cozinheiro terá que apresentar um prato, né? Ou então coloque da seguinte maneira, né? Dia X, cozinheiro fulano, dia Y, cozinheiro ciclano, e por aí vai, até toda a equipe poder apresentar, né, o seu prato, a sua ideia. Essa degustação desse prato pode ser feita ali em conjunto com a equipe inteira, né, que é o mais interessante, para cada um entender a ideia e a proficiência, né, o quanto cada um conhece do cardápio não, né, da gastronomia em si, quanto pode ser feito de uma forma individual, dependendo da realidade que você está inserido. Então, esse prato vai ser apresentado para você e aí, né, você como chefe vira o jurado, né? Os outros cozinheiros também viram jurados. E aí vocês vão refinando as ideias. Então, ideias boas, você vai pegar e você vai falar assim, ó, fulano, faz de novo, mas traz um outro toque, tá faltando uma acidez, esse prato tá muito carregado em alguma coisa,
né? Os outros cozinheiros vão se manifestar também, então eles vão falar, eu achei isso, eu achei aquilo. É, isso traz um gás muito legal para a equipe, isso traz uma motivação, né? E isso também você consegue identificar ali dentro da sua equipe quem que tem um perfil para poder seguir adiante, né, na carreira e quem ainda tá cru. É claro que você vai avaliar, você vai olhar e você vai falar assim, pô, o carinha ali, ele apresentou um negócio zoado. A ideia não é você trazer isso para uma forma que você possa esculachar a pessoa, não é sobre isso, né? Mas é sobre fazer a pessoa identificar dentro da linha de raciocínio dele o que como ela pode melhorar, né? Porque um dia que ela chegar lá naquele cargo de chefia, ela vai saber o que, que ela consegue fazer, né? Como ela pode melhorar aquela ideia que às vezes ainda tá bruta e transformar num prato refinado, numa coisa legal, numa coisa que seja vendável, que agrade, né, o cliente e tudo mais. Bom, feito isso, o vencedor obviamente vai entrar no cardápio, né? E essa é a grande premiação. Daí, se você quiser até colocar o nome da pessoa, né, no cardápio, né, o chefe, sei lá, o chefe Fernando, é, não sei como você vai colocar isso, mas dependendo aí da sua estrutura, da sua realidade, você pode até colocar que o cara, que o prato foi uma criação dele, né? Então, aí fica a seu critério o que, que vai fazer, ou se você vai só colocar o prato. É, e o legal, assim, não é somente você colocar aquela ideia daquela composição daquele prato é, de maneira integral no seu cardápio, né? É você olhar aquilo que a pessoa usou, porque também tem que condizer com a sua realidade com relação à estrutura e o seu cliente, né? Não adianta o prato vencedor ser uma coisa que você olha e você fala, nossa, é lindo, é incrível, o cara fez um monte de esfera, o cara botou espuminha e tudo mais. E aí você ter que colocar aquilo no cardápio porque foi o acordo, né? E o prato ser um prato que engasga, né? O fluxo da cozinha, né? Então, você vai pegar essa ideia, que é a ideia vencedora, e aí você vai refinar essa ideia do seu jeito, de uma forma que se adapte à realidade, né? Porque a grande dificuldade da nossa área não é simplesmente criar por criar. Criar por criar a gente cria fácil. Você bota, sei lá, numa inteligência artificial que você quer 5, 10 combinações com aqueles itens que você está colocando e ele vai dar. Então a questão não é criar um prato por ele ser bonito, por ele ser vendável, né, ou por ter uma estética bonita, mas ele tem que condizer com a sua realidade, né? Não adianta o cara trazer da casa dele um termocirculador para apresentar uma coisa bonita e você não ter um termocirculador na sua cozinha, né? Como que você vai reproduzir aquilo, né? Então, é uma ideia muito legal que você pode usar para estimular a criatividade, para trazer mais ideias dentro do seu leque de possibilidades ali, e você vai refinando da maneira que você achar que é mais vendável ou mais elegante, né? Vai aí do que é a sua realidade, né? O legal de tudo isso, né? Claro, você vai
apresentar critérios ali, né, dentro da sua visão sobre sabor, sobre apresentação, a viabilidade do cardápio. E aí isso traz um estímulo de criatividade para as pessoas. Isso traz um reconhecimento de talento, né, de forma individual. Traz uma competição saudável, porque não é um momento de criação que está fora do estresse, da loucura da cozinha. Então faz o cozinheiro abrir um pouco essa visão e sair daquele mundinho dele de todo dia produzir as mesmas coisas, a mesma coisa, a mesma coisa. Traz um engajamento coletivo, né? Então as pessoas vão se reunir, um cozinheiro vai conversar com o outro, e aí, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um filé sei lá o quê. Ah, não, eu vou apresentar uma entrada tal. Ah, eu tava pensando numa sobremesa que vendia lá no outro restaurante que eu sei fazer e que, nossa, vendia muito, né? Então, você vai trazer um engajamento, você vai trazer uma competição saudável, você vai trazer também uma união, né? Não vai ficar só aquela mesmice de fazer as mesmas coisas todos os dias incessantemente. Então é uma coisa que eu acho muito legal, acho que vale muito a pena você testar. É, o time sente que não é só a execução, né? Que também tem a criação, a moral aumenta, né? A produtividade ela vai subir de forma natural. E mesmo quem não vence, e eu acho que isso é a parte mais legal, mesmo quem não vence essa competição, vai aprender. Vai aprender a fazer algo diferente. O cara vai trazer, o cozinheiro X vai trazer uma coisa que ele aprendeu de um restaurante peruano, sei lá o que, e vai trazer um pouco desse conhecimento, né? Vai sair um pouco daquela bolha do que é o seu restaurante, o seu cardápio e tudo mais. Então, motivar não é só sobre você mandar, sobre trazer uma cozinha autoritária, né? Sobre mostrar que você é pulso firme na cozinha e que tudo tem que ser do seu jeito. A cozinha fica mais livre, mais solta, mais fluida. É uma coisa muito legal, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu confesso que faz alguns anos que eu não faço, tá? Mas quando a gente fez isso 2 vezes no mesmo restaurante, foi muito legal, deu uma, deu um gás, deu uma motivação no pessoal, né? E quando termina também, o pessoal fica ansioso para ter um próximo. Então o pessoal fala assim: ô chefe, e aí, quando que vai virar o cardápio? Vai ter concurso de novo? Aí já era, entendeu? Já era, até bati na mesa aqui, balancei tudo. Então, tentem fazer isso, veja se isso funciona dentro da sua estrutura, de que forma, né? Isso tem que ser feito de uma forma sem peso. Ah, o cara não quer apresentar nada? Tudo bem, azar o dele, sabe? A gente tá se divertindo, todo mundo, porque não é só o peso de estar lá e fazer, né? E aí agora eu gostaria que você me falasse qual desafio que você já criou ou gostaria de criar para sua equipe, né? Fala, me responde nos comentários. E é isso, ó, vídeo mais curtinho hoje. Beleza? Ó, beijo de luz, até a próxima. É nóis, valeu.